Você já deve ter ouvido falar que o Brasil está quebrado e que a culpa de tudo isso aí é do PT. Mas você se lembra de quando o PT governou o país? Nada a ver com esse Brasil de hoje. Os governos do PT geraram 20 milhões de empregos, aumentaram o salário mínimo como nunca, atraíram mais investimento internacional, fizeram o Brasil zerar a dívida externa, crescer, distribuir renda e se tornar a quinta maior economia do mundo. Era carro novo, fogão novo, geladeira nova, vida nova. Sem contar as reservas internacionais. Os governos do PT deixaram mais de 300 bilhões de dólares em caixa. É isso que tem evitado que o Brasil se afunde ainda mais. Então, toda vez que alguém falar foi o PT que quebrou o Brasil, não acredite. A verdade é que os governos do PT fizeram o Brasil crescer. O Pai tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Olá, sou Ideli Salvati, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e nós estamos aqui em mais um Brasil da Gente, né, que acontece toda quarta-feira, às 17 horas, pelo canal do YouTube da TV PT, pelo Diário do Centro do Mundo, pela TV 247, pela revista Fórum e pelas redes da Fundação Perseu Abramo. Neste querido programa do Brasil da Gente, a gente vai sempre relembrar o que o presidente Lula, a presidenta Dilma fizeram de bom para o povo brasileiro. Vamos também aqui denunciar, né, todos os desmontes, tudo que eles estão, né, desmontando daquilo que é tão importante para os brasileiros e as brasileiras. Vamos também falar de esperança, né, e denunciar as mentiras e as fake news. Então, como todo programa, né, antes de chamar os nossos convidados de hoje, que é o nosso querido ex-presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli, e o dirigente da FUP, né, da Federação dos Petroleiros, o David Bacelar, nós vamos começar com aquele vídeo trazendo, né, o tema do dia. Então vamos lá. Produção, roda o vídeo. Com a descoberta do pré-sal em 2006, a Petrobras se tornou recordista na extração de óleo em águas profundas e o Brasil passou a ser autossuficiente na produção de petróleo. Mas apesar de tudo isso, o atual governo aposta no desmonte e fatiamento da empresa. Enquanto no governo Lula a gasolina chegou a ficar 31 meses sem aumentos, os combustíveis foram o principal motor da alta inflação em 2021 no Brasil. E em 2022 segue pesando o bolso do povo brasileiro. Porque, para além do preço que assusta na bomba, a alta dos combustíveis afeta diretamente produtos e serviços básicos, como alimentos e transporte público, por exemplo. Mas para entender como chegamos até aqui, é preciso voltar a 2016, quando, meses após o golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder, Michel Temer mudou a política de preços dos combustíveis e o valor da gasolina passou a ser cotado em dólar. Alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar? Desde seu início, em 2019, o governo Bolsonaro investe na extração e venda de petróleo cru a preços baixos, para depois comprar combustível em dólar. Quem ganha em todo esse processo são as petroleiras estrangeiras e os acionistas. Quem paga a conta, como sempre, é o povo. O Brasil é autossuficiente em petróleo e o custo do nosso petróleo é irreal. No governo do PT, a gasolina, o gás e o diesel era irreal. Lutar para abrasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. E nós vamos aqui receber, sejam muito bem-vindos, né, nossos queridos Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, o David Bacelar, dirigente da FUP, né, da Federação dos Petroleiros, e nós vamos seguir nessa toada do Lula aí, né, abrasileirar o preço dos combustíveis. David, é possível, com tanto petróleo que a gente tem, refinar aqui
e abrasileirar esses preços? Sim, Deli. E o Lula, ele é perfeito, né, em trazer essa figura de linguagem importante, de abrasileirar os preços dos combustíveis. Até porque, como ele mesmo colocou, nós somos autossuficientes em petróleo. E boa parte da nossa produção hoje, mais de 70%, é justamente oriunda do pré-sal. Pré-sal esse que foi descoberto no seu governo, por sinal, na gestão aqui do companheiro professor Zé Sérgio Gabrielli, que foi ex-presidente da Petrobras, que foi presidente da Petrobras nesse período e que teve também o Estrela, grande companheiro Estrela, na diretoria de exploração e produção de petróleo. Então, descobrimos o pré-sal a partir dos altíssimos investimentos e hoje temos a autossuficiência do petróleo. E o Lula ele avança, ele disse que também nós poderíamos pegar todo esse petróleo, refinar aqui no Brasil e entregar combustíveis a preços justos para a população brasileira. Principalmente, minha companheira Ideli, se nós tivéssemos já concluído as obras que foram iniciadas no governo do PT. Estamos falando do Comperj, que era um grande complexo petroquímico no Rio de Janeiro. Estamos falando da outra metade da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. E se tivéssemos ainda as refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2 no Ceará e no Piauí, aí nós estaríamos fazendo o que o presidente Lula colocou. Nós estaríamos exportando petróleo cru, mas também exportando derivados de petróleo, ou seja, produtos com maior valor agregado, trazendo aí benefícios para a nossa querida Petrobras e gerando riquezas maiores ainda para o nosso Brasil. Então, sim, precisamos abrasileirar os preços dos combustíveis e é possível nós fazermos isso no Brasil com um novo comando no nosso país e, com fé em Deus, com o nosso presidente Lula trazendo aí essas mudanças tão importantes para a população brasileira. É isso aí, Gabriele. Você que, né, teve a experiência de presidir essa grande empresa, a Petrobras, é possível abrasileirar, não ficar vinculado a dólar, entende? Não ter tanta importação? É possível esse abrasileiramento dos preços? O Lula é um gênio, né? Ele é capaz de captar os problemas e transformar de forma muito simples a expressão. A expressão brasileira ela é muito, muito boa porque ela reflete um conjunto de coisas. Ela reflete, de um lado, não ligar o preço ao dólar, porque não precisa você dolarizar o preço brasileiro, porque o brasileiro não ganha em dólar, não produz em dólar. Mas ele principalmente fala em abrasileirar porque nós temos uma produção de petróleo. E para produzir esse petróleo, que é altamente produtivo do pré-sal brasileiro, você custa muito pouco. Quer dizer, você para tirar o petróleo do fundo do mar e botar em cima da plataforma, o custo é menos de $5 o barril. Depois da plataforma, você paga imposto, você remunera os investimentos já feitos, e o custo total de produção de petróleo do Brasil é em torno de $30. Se você, em cima desses $30, botar o custo do refino, ou seja, o custo para refinar, para transformar o petróleo em derivados, e, ao mesmo tempo, distribuir esse petróleo com os caminhões, com os oleodutos, e chegar a esse custo ao pagar os impostos, etc., você vai aí para alguma coisa em torno de $40, $35, $40 o barril. Ele está sendo vendido a 90, 95. Você tem uma margem aí de ajuste que, sem prejudicar, sem dar prejuízo ao acionista, você não precisa penalizar tanto o povo brasileiro. E o presidente Lula foi muito feliz ao usar o termo abrasileirar, representando esse conjunto de questões. É claro que também, além disso, nós precisamos retomar, como disse o David, a capacidade de refino. Porque o problema não é mais grave, Ideli, porque o país está estagnado. O Brasil tem 6 anos que não cresce. E esse país que não cresce, se voltar a crescer, vai consumir mais gasolina, vai consumir mais diesel, vai consumir mais querosene de aviação, vai consumir mais gás de cozinha. Então, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de produção. Então, nós precisamos retomar os projetos de refinaria. Temos que pensar em expandir a capacidade de refino no Brasil. E Gabriele, o Lula fala abrasileirar porque o povo entende. O Exatamente. povo entende. Então, vamos ouvir o que o povo está falando, porque o povo está possesso com esses preços aí.
Então, o que eu acho do aumento de gás, cara, é que tá surreal. E em comparação a tudo também, claro que a gente vê o preço da gasolina, o preço dos alimentos, mas eu acredito que a papo de 2, 3 anos atrás, se eu me recordo bem, o gás era R$90, que eu também já acho um valor alto, mas hoje em dia tá batendo 130, 140 em alguns lugares, e a gente pensa num salário mínimo, cara, é o que, 10% ou mais de um salário mínimo? Nenhum gás, fora a compra do mês. É um aumento em grandes proporções, né? Que tudo vai aumentando. O gás aumenta, a luz aumenta, a água aumenta. A gente passa muita dificuldade, porque o salário nosso é o mesmo. Moro afastado aqui da cidade, do centro, e eu tenho que usar carro, não tenho outra opção. O pessoal fica colocando tudo culpa hoje na Ucrânia, né? Na guerra que está tendo lá, mas eu acho que é nosso governo que é uma... Pode falar? Claro. Uma bosta. Eu nesse, assim, quase 4 anos já de governo Bolsonaro, não vi nada acontecer, né? Mas ele deu sorte que teve a pandemia, então ele põe a culpa tudo na pandemia. E agora, na guerra da Ucrânia, né? Então, não sei onde a gente vai parar, sinceramente. De 2016 para cá, a vida piorou, assim, muito mesmo, assim. E é bem isso, né? O bolso adora, o bolso caro, né? Como a gente costuma chamar, adora jogar a culpa nos outros, né? Ele não tem culpa de nada nunca, né? O santo, tá? Então, ficar querendo jogar a culpa nos governadores, né? Com a questão do ICMS, que faz muito, muito tempo que nunca, né, sofreu reajuste. Agora, fala da guerra, né? Claro que a guerra agrava, mas não é a culpada, né? A culpa é, assim, eles não esperaram 2 meses depois do golpe da Dilma, né? Tiraram a Dilma lá com o golpe e já mudaram a política de preços, né? Essa tal de preço com paridade à importação está lá no blog da Petrobras. Nós estamos mostrando aí outubro de 2016. E eles mudaram, tá? E o Temer mudou e o Bolsonaro mantém. E aí, Gabriele, no nosso tempo não era assim, né? Não tinha reajuste toda hora, né? Não tinha reajuste quase que semanal, quinzenal. Como é que era no nosso tempo, Gabriele? Explica um pouquinho. Olha, em primeiro lugar, é verdade que nós não fizemos, nós não repassamos todo dia o preço internacional. Toda grande empresa não faz isso. Nenhuma grande empresa passa imediatamente para o consumidor o aumento dos seus custos. Ela leva um tempo para ajustar, ela verifica se a tendência é consolidada, ela verifica se ela pode aumentar a eficiência, ela verifica se ela pode disputar com o mercado, outro tipo de mercado para diminuir potenciais prejuízos. Então, não é verdade que toda empresa, toda grande empresa, ajusta o preço imediatamente quando o custo sobe. Você vê isso no supermercado, né? O preço da carne sobe, mas quando você vai no restaurante comer o churrasco, ele não subiu o preço no mesmo dia. Há um certo tempo entre o aumento do preço do boi e o aumento do preço do churrasco do restaurante. Então, não é uma coisa que se faz imediatamente. A gente fazia isso, a gente mantinha uma relação do preço brasileiro com o preço internacional de longo prazo, não ajustava isso todo dia. Isso favorecia o povo brasileiro. Por outro lado, nós éramos exportadores de gasolina naquela época. Nós importávamos GLP, importávamos diesel, mas gasolina a gente exportava. E as nossas refinarias estavam funcionando a todo vapor. Nós queríamos ampliar ainda mais as nossas refinarias, por isso fizemos os projetos que não foram concluídos, foram suspensos depois da Lava Jato. Mas o fato é que nós tínhamos vários projetos. Talvez, Ideli, a gente talvez tenha errado até no tamanho, a gente quis fazer demais. Entendeu? Talvez a gente tivesse ter focado em fazer menos refinaria naquele momento, a espaçar mais no tempo. Talvez seja até uma coisa para a gente pensar no futuro, porque precisa retomar a refinaria, sim, mas não precisa, talvez, fazer 5 refinarias de vez. Vamos tentar fazer uma, depois outra, mas o fato é que nós tínhamos um projeto de soberania nacional e tínhamos um projeto de não penalizar o povo brasileiro. Isso foi abandonado completamente a partir de 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma. E Gabriele, é tão absurdo, né, que eles chegaram a processar o Manteiga e a Graça Foster porque seguravam, né,
não aumentavam o preço conforme subia, né, lá fora, né? E a gente sabe, né, com certeza, que o golpe, né, a prisão do Lula, toda aquela bandidagem da Lava Jato, né, de destruir as empresas e principalmente a Petrobras, é porque tem uma cobiça, né? As grandes petroleiras, Estados Unidos, cobiçam o nosso petróleo há muito tempo, né? Desde quando foi criada a Petrobras, né, com Getúlio Vargas. E tá aí os números, né? Os números, tem o gráfico aí que a gente tá mostrando, mostra bem claramente, né, que não, a gente segurava, a gente, né, mas depois do golpe, né, de 2016, aí com a dolarização, com a importação, explode os preços, né? Então, David, é bem isso mesmo, né? Quer dizer, golpe, desmonte, dolarização, isso tudo faz explodir os preços. Sim, Deli. Infelizmente, como você bem disse, um dos grandes motivos do golpe de Estado que nós tivemos em 2016, não somente contra a presidenta Dilma, mas principalmente contra o povo brasileiro, foi as grandes potências terem acesso a esse recurso estratégico que nós temos aqui no Brasil, que é o petróleo, e também os ativos que a nossa grande Petrobras tem. Aprendi com o professor Zé Sérgio Gabrielli que a nova fronteira petrolífera do mundo, ela não está mais na África, ela não está mais no Oriente Médio, ela está aqui no Atlântico Sul. E justamente nessa gigantesca reserva que foi descoberta nos governos do PT e que foi desenvolvida nos governos do PT, que é o pré-sal brasileiro, que faz do Brasil ser potencialmente a terceira maior reserva do petróleo do mundo, atrás apenas da Venezuela e da Arábia Saudita. Então, por isso, eles vieram para cá. E vieram para cá e, cumprindo a tarefa, né, que foi dada lá ao Serra, quando foi para as relações exteriores, vários leilões foram realizados e metade de tudo que foi leiloado desde o golpe de Estado até aqui, foram 7 novos leilões, metade dos quase 100 bilhões de barris de petróleo estão nas mãos de petrolíferas internacionais, principalmente norte-americanas e chinesas. Mas não pararam por aí, avançaram para as privatizações e nesse tema específico, minha companheira Deli, avançaram para terem acesso a esse gigantesco mercado consumidor que nós temos, que é o mercado consumidor de derivados aqui no Brasil. Como dissemos, o 6º maior do mundo. Então, como disse o professor Zé Sérgio Gabrielli, desde o governo Temer e também agora no governo Bolsonaro, as nossas refinarias elas estão sendo subutilizadas, com algo em torno de 75%, 80% do seu fator de utilização, tendo então aí uma capacidade ociosa de 15%, 20%. E óbvio, se você diminui a capacidade de refino, você aumenta a sua dependência de importação, principalmente de diesel, GLP e, pasmem, como colocou o professor Zé Sérgio Gabrielli. Nós exportávamos gasolina, hoje estamos importando gasolina devido a esse gap que temos hoje no refino aqui no país. Mas, além disso, além de aumentar a importação, beneficiando, como tem citado assim muito perfeitamente o presidente Lula, beneficiado as mais de 400 importadoras que se instalaram aqui no país, e com certeza muitos dos donos dessas são amigos dos que estão hoje no poder, eles também se utilizaram do PPI, que é o preço de paridade de importação. Tudo isso está ligado, minha companheira Deli. O professor Zé Sérgio Gabrielli comentou aqui anteriormente que são vários fatores que trazem esse problema para a população brasileira. E como você bem colocou, esse sim foi um dos motivos do golpe de Estado. Entregar o nosso petróleo, entregar os nossos ativos a preço de banana, inclusive a refinaria da Bahia, que eu sou lotado, que hoje tem a gasolina mais cara do Brasil depois de ter sido privatizada, mas também entregar esse mercado consumidor, que já é grande e continua crescendo, e precisará de novas refinarias, como o professor Zé Sérgio Gabrielli aqui acabou de colocar. Infelizmente foi isso, mas, como aqui temos dito, iremos reverter isso na eleição desse ano, trazendo Lula, uma grande bancada da esquerda, para nós retomarmos o projeto de desenvolvimentismo, de crescimento do nosso país e de uma Petrobras que seja indutora da economia, que seja importante para o desenvolvimento regional, social e econômico do nosso país. Vamos reconstruir o Brasil, com certeza. E, David, o mercado consumidor está bravo, está furioso. Vamos escutar mais um pouquinho aí, né? Mais umas gravações aí do Fala Povo, né? Que o pessoal está
tinindo. Vamos lá. Rapaz, o aumento é o seguinte, aumentou demais, né? E nós, o frete, praticamente nós estamos rodando só para sobreviver. E olha lá, viu? Porque se eu sair com um carro desse aqui na rede lá de São Paulo, carregado, uma carga que não dá para pagar manutenção, pneu, tudo, sabe? Mas se também ficar parado, não ganha. Não ganha, não tira o sustento, sabe? É sobreviver mesmo. E muitos colegas que eu conheço, colega que tem carreta mesmo, parou. Só um óleo diesel para você encher. Só hoje nós gastamos R$1.400 de diesel. Então o lucro já ficou tudo aí no diesel. Se você repassar para o cliente, você vai perder o cliente. Eu trabalhava com um aplicativo, eu parei de trabalhar com um aplicativo porque não estava aguentando com a gasolina. Quem paga o preço somos nós, né? A verdade é essa. Eles estão lá, né? Com mansões, carro importado, aviões, jet ski, lancha. Não afeta. E nós aqui, ó, para no posto ali, ó o diesel como tá ali, ó. Gasolina chegou assim a um valor que você só ainda não parou o carro, literalmente, porque você não pode ficar sem trabalhar, porque tem que sobreviver. Salário seu não tem aumento, ninguém tem aumento de salário, mas as coisas, você vai no mercado hoje, você compra de um valor, amanhã você vai já é outro. Então, para ser bem sério, como eu moro na área rural, eu vejo muitas pessoas passando necessidade lá, porque ficaram sem condição, literalmente. Sem condição nenhuma. Eu vejo gente que antes poderia usar um gás, um fogão, né? Hoje não pode mais. Hoje muita gente cozinha na lenha, porque não tem condição mesmo. Eu sou uma delas, cozinho na lenha, porque não estou mais dando conta de trocar gás todo mês. Não consigo mais. De 2016 para cá, foi assim um boom, né? E estourou, como se fosse assim uma coisa que sem controle mais. A gente está vivendo assim mesmo. Hoje eu posso dizer isso com franqueza, vivendo pela misericórdia de Deus, porque as coisas estão bem difíceis. David, é assim, ó, fica claro, né? Fica bem claro que quando você aumenta, né, dá aumento exorbitante, absurdo, abusivo nos combustíveis, afeta todo mundo e afeta as pessoas de várias maneiras, né? David, afeta mesmo? Você está convencido, entende? Que afeta mesmo todo mundo de várias maneiras? Dele, sem dúvida alguma. Só pegando um exemplo, até que o professor também citou, o professor Zé Sérgio, vamos pegar o gás de cozinha. O gás de cozinha, desde a implementação do PPI, estamos falando de outubro de 2016 até agora, nós já tivemos quase 350% de reajuste do gás de cozinha pela gestão da Petrobras. Isso é inadmissível. E é óbvio, quando você tem esses aumentos, estamos falando dessa monta no gás de cozinha, de quase 150% a 160% no diesel e na gasolina. Isso vai impactar em outros setores, até porque estamos falando de um país que é continental e que é movimentado sob rodas. Nós temos aí uma grande malha rodoviária e caminhões, carretas circulam e elas têm motores a combustão com o quê? Com diesel. Então, se o diesel sobe, o frete sobe, a logística ela impacta justamente em outros setores, alimentação, também no vestuário. E o próprio Diese nos deu essa informação de que a inflação, que já está na casa dos 2 dígitos e que dizem que cai nesse ano de 22, mas não deve cair muito, ela é muito pressionada com os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis. Segundo o Diese, algo em torno de 40% do que temos hoje de inflação no Brasil é por conta dos aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis aqui no país. Então, isso é um reflexo explícito de que essa política de preços que temos desde o Temer, mantida pelo Bolsonaro, ela é nefasta para a população brasileira. Por isso que o povo está irritado. Lembrando, Ideli, que no Chile, no Equador, gigantescas manifestações populares eclodiram justamente por causa desse tema, que foi a gota d'água dentre tantos problemas que já ocorriam nesses países. E a população foi às ruas. Estamos à beira, de fato, de grandes convulsões sociais e à beira de um processo eleitoral, quando a população, sem dúvida alguma, vai se manifestar contra tudo isso, votando mais uma vez no Lula para presidente. E Gabriele, eu fico me colocando, às vezes, no teu lugar. Tá? Você presidiu esta Petrobras, esta empresa, né, que é uma das mais poderosas do planeta. Né? Aquela emoção da foto que está aí, né, do Lula com as mãos sujas de petróleo nas costas da Dilma,
né? Maravilhosa, né? E o Lula dizia assim, né? O pré-sal é o passaporte para o futuro dos brasileiros, né? Com a riqueza que a gente vai... Aí veio o golpe, tiraram a Dilma, né? Prenderam o Lula, veio o Temer, veio o Bolsonaro, e agora é paraíso dos acionistas. Está aí o gráfico, nós estamos mostrando aí o gráfico, né? O lucro, né? Os mais de 100 bilhões de dólares do lucro foi pago para 2/3, aproximadamente 2/3 foi para acionista. Entende? A maioria desses acionistas de fora do Brasil, a maioria americano, né? E também está aí, né? O recorde, né? Recorde da importação de diesel no ano passado, né? Então, é o povo que paga a conta, né? Então, eu fico imaginando, Gabriele, você como ex-presidente da Petrobras, como é que você enxerga tudo isso? Como é que, sabe? Porque a gente que não teve lá, a gente já fica com raiva, eu imagino você. É uma situação muito dramática, porque, olha o seguinte, uma empresa tipo a Petrobras não pode ter como política dar prejuízo aos acionistas. Ela não pode, ela tem que dar lucro. E nós demos lucro. Os maiores lucros da Petrobras, diga-se de passagem, foram no tempo nosso. O maior lucro da Petrobras em dólar, por exemplo, foi em 2011. Não foi o lucro agora de 2021. No entanto, esse lucro não vinha da miséria e do impacto que estava vindo dos trabalhadores e do povo brasileiro, dos consumidores brasileiros. Eu me lembro muito bem que eu discutia naquela época que uma empresa do tamanho da Petrobras ela tem que ser um equilibrista que seja capaz de atender o interesse do acionista, do consumidor, do trabalhador, do povo brasileiro, ser parte de um processo de um projeto de soberania nacional, de tal maneira que ela tenha lucro, sim, mas que reinvista seu lucro, viabilize a expansão da sua capacidade de produção. E a gente fez isso, sem precisar penalizar o consumidor brasileiro. Agora, em 2021, olha o que aconteceu. O lucro da Petrobras em 2021 é muito grande. É muito grande. Os 106 bilhões de reais de lucro da Petrobras colocam a Petrobras provavelmente como a petroleira que mais deu lucro do mundo. Um professor da UFRJ, Eduardo Costa Pinto, recentemente fez uma comparação da rentabilidade do patrimônio das empresas petrolíferas do mundo, e a Petrobras é o dobro das maiores petrolíferas do mundo, 3 vezes maior do que, por exemplo, a BP e empresa. Então, a lucratividade da Petrobras é muito grande. Mas não só a lucratividade. O que é talvez mais grave, Ideli, é de que dessa lucratividade, não é 2/3, não, é 95% dos 106, 101 bilhões foi distribuído de dividendos. Ou seja, ao invés de se usar essa lucratividade, que deveria ser menor, mas usar a lucratividade para financiar investimentos, viabilizar a expansão, mobilizar a economia brasileira e aumentar a capacidade do país crescer, você pegou esses dividendos e distribuiu para os acionistas. Aí, quando você vai olhar a composição dos acionistas, o governo tem 37%. 63% está na mão privada. Desses 63% que está na mão privada, 2/3 é estrangeiro. Então, você está tirando o dinheiro do povo brasileiro com preços escorchantes e passando para os acionistas internacionais, ao invés sequer de aumentar a capacidade de produção, de integrar com biocombustíveis, de expandir a produção de energias renováveis, de viabilizar uma expansão da área de gás para baixar o custo da tarifa de energia elétrica, porque a tarifa de energia elétrica sobe porque a termoelétrica usa gás e o gás está caro. Então, ao invés de você reinvestir, você está distribuindo para os acionistas. Você não precisa dar prejuízo, você pode ter um lucro menor e investir mais. Aliás, Gabriele, aí a gente entende o abrasileirar do Lula na raiz, né? Exatamente. Está tirando do povo brasileiro, do pobre, para enriquecer os grandes. Para enriquecer os grandes. E a Petrobras é uma empresa forte, lucrativa, você já falou aí. Eu tô lembrando, Gabriele, acho que foi na tua época, né, que o Lula fez aquela capitalização, né, lá na Bolsa de Valores,
A Petrobras, entende, fez a maior capitalização do planeta. Eu até pedi para o pessoal pegar uma parte lá do discursinho do Lula, né, para a gente ouvir. Nunca antes, na história da humanidade, nós temos um processo de capitalização da envergadura que a nossa Petrobras está fazendo aqui. Para alguns parece pouco, para outros parece nada, para mim parece tudo. O fato desse ato está se dando numa bolsa com a cara verde e amarela. Chegar aqui com a bandeira verde e amarela e dizer ao mundo: não foi em Frankfurt, não foi em Londres e não foi em Nova York, foi em São Paulo, na nossa Bovespa, que a gente consagrou o maior processo de capitalização da história do capitalismo mundial. E a Petrobras era isso, né? Era essa empresa do poço ao posto de gasolina. Tinha tudo, né? E aí eles foram picando. E até o poste, porque... Mas o poste eu vou perguntar para o David. Você fala do posto. Nós tínhamos uma integração. Quer dizer, o modelo das grandes empresas internacionais de petróleo são empresas integradas. Entendeu? As grandes empresas internacionais de petróleo são empresas que produzem petróleo, refinam petróleo, distribuem petróleo e vai até o posto de gasolina vender no varejo. Esse é o modelo dominante no mundo. A Petrobras vai na direção contrária. Ela vendeu a BR Distribuidora, vendeu a Liquigás, está saindo da logística, está vendendo as suas terminais, já saiu da distribuição de gás natural, abandonou a sua política de expansão do biodiesel, da produção de etanol, abandonou completamente seu papel na área de fertilizantes, está vendendo sua participação na petroquímica, ou seja, a Petrobras está se transformando numa empresa só produtora do petróleo do pré-sal, exportadora de petróleo cru e nem sequer importadora vai ser mais, porque está deixando os 400 importadores aí importarem no lugar dela. É isso. E, David, então vai sobrar para ti explicar por que a Petrobras era integrada do poço ao poste de luz. Porque a Dilma falou isso no programa de estreia, né, do Brasil da Gente, e nós ficamos todos olhando, porque a maioria das pessoas não se dá conta que dolarizar o gás, né, importar, pagar em dólar, privatizar, afeta também a conta de luz, né? Sem dúvida, Eli. A presidenta Dilma colocou de forma perfeita. De fato, a Petrobras, na época do presidente Zé Sérgio Gabrielli, principalmente, ela se tornou uma empresa de energia. Era muito maior do que uma empresa apenas de exploração e produção de petróleo e gás e de refino desse petróleo. Quem não se lembra aqui, período ainda de FHC, final do seu mandato, 2001, os grandes apagões, né, que ocorriam no Brasil, por conta dessa falência do sistema energético que nós tínhamos aqui. Então, a Petrobras ela entrou comprando, adquirindo uma série de termoelétricas no Brasil. Por isso que ela diz, a presidenta Dilma, que a Petrobras ela já estava indo do poço ao poste, porque nós já tínhamos uma série de termoelétricas no Brasil, algumas a óleo combustível e outras a gás, que eram da Petrobras, já gerando energia para o Sistema Nacional de Energia, fazendo com que também nós evitássemos o apagão e evitássemos preços altíssimos para a população brasileira, devido a essa política de preço diferenciada que o professor Zé Sérgio Gabrielli aqui citou. Mas iríamos ainda mais longe, minha companheira Ideli. A Petrobras ela já estava se utilizando da sua potencialidade, dos seus altíssimos lucros, da sua grande geração de riqueza, para ir além, para investir em energias renováveis. Criou a Petrobras Biocombustíveis, criou investimentos em energia eólica, em energia solar, investimentos em álcool, o etanol brasileiro da cana-de-açúcar. Estava saindo desse seio apenas de uma empresa suja, que é uma empresa de petróleo e gás, para se tornar uma empresa de energia, observando a transição energética, que é um tema tão importante que todas as empresas, como disse aqui
o nosso companheiro Zé Sérgio Gabrielli, pensam hoje. Então, infelizmente, com esse governo, além de terem reduzido os investimentos são menos de 1% dos investimentos da Petrobras, que, por sinal, foram pífeis no ano passado, 8,7 bilhões de dólares, comparados a 2011, professor Zé Sérgio, 47 bilhões de dólares investidos somente naquele ano, é pífio. Então, estamos falando de menos de 1% desse 8,7 bi, isso foi para energias renováveis. E, além disso, estão vendendo PBio, venderam a planta de energia solar, venderam já os investimentos que a Petrobras tinha em álcool, etanol, venderam a tecnologia que estava sendo desenvolvida pelos CENPES para outras energias. É triste, lastimável. Então, é verdade, minha companheira Ideli, a empresa ela já estava indo do poço ao poste e iria ainda além disso, promovendo a transição energética. Mas nós refaremos tudo isso de novo, como aqui dissemos, elegendo Lula e retomando essa empresa para as mãos do povo brasileiro. E David, você traz aí, né, toda essa questão da outras formas, né, importantes de geração de energia elétrica que a Petrobras foi tirada, e eles querem agora privatizar a Eletrobras, né? Eu não vou tratar desse assunto aqui, né, porque ele é gravíssimo, porque além de se privatizar vai aumentar o preço, como está aumentando, né, da gasolina, do diesel e do gás, e ainda nós temos o problema dos reservatórios, né? A grande quantidade de água que está nos reservatórios, que aí quem é que vai controlar isso, né? Mas isso é para outro Brasil da gente, tá? E a gente tem que terminar, né? Tá? Tem que terminar o nosso Brasil da gente. E aí eu quero deixar uma perguntinha. Eu já perguntei para a dona Dilma, agora eu vou perguntar para o doutor Gabriel e para o doutor David. Tem luz no fim do túnel? Tem luz no fim do túnel? Então, você já aproveita aí para se despedir, né? Começo aí com o David para depois terminar com o professor Gabriel, né? Com certeza, minha companheira Ideli. Há um Luiz no fim do túnel. E esse Luiz é o nosso querido e amado presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós sabemos o que foi feito com essa grande empresa que é a Petrobras, com outras grandes empresas públicas estatais também, como a Eletrobras, Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, nas mãos de um governo que pensa no povo, nas mãos de um governo que promove o desenvolvimento do país a partir da força do Estado brasileiro. E nós teremos isso de novo. Por isso é importante que o companheiro e a companheira possa ajudar a difundir essas informações, porque as fake news são inúmeras, e ajudar no convencimento das pessoas que ainda não entenderam, porque ainda as fake news lá de 2018 continuam, dentre as outras que eu não vou aqui citar, porque são palavras jocosas, mas que rodaram o Brasil todo, mas tem uma que ficou, né? Que o PT quebrou a Petrobras. Nós estamos demonstrando aqui, com fatos e dados, que isso não é verdade. A Petrobras ela tinha um outro papel, completamente diferente do que tem hoje, que é, como disse o professor Zé Sérgio Gabrielli, é sangrar o povo trabalhador pobre brasileiro para transferir as nossas riquezas para outros países. Essa não é a Petrobras que nós queremos. Nós queremos a Petrobras que foi criada por Getúlio, a Petrobras do petróleo é nosso, a Petrobras que é querida pela população brasileira e que ajudou a desenvolver, minha companheira Ideli, todas as regiões do país. A partir da Petrobras, nós tivemos desenvolvimento industrial em todas as regiões. Sem a Petrobras, não é possível. Nós temos um processo de reconstrução do Brasil que vai ser promovido pelo presidente Lula. Por isso, ele sabe, e o professor Zé Sérgio Gabriel tem contribuído muito nisso, com o William Ozaki, com a companheira Ideli, para influenciar nesse programa de governo que vai ser fundamental para nós termos o povo brasileiro feliz de novo. O Brasil da gente está lindo, viu, Ideli? Parabéns e muito obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado, David. Tem luz no fim do túnel, Gabriel? Sim, eu acho que tem luz no fim do túnel e uma luz enorme. Agora, o luz no fim do túnel não pode ser o único. Nós precisamos ter muitas luzes no fim do túnel. Nós precisamos ter muitos governadores apoiando o Luiz no fim do túnel. Nós precisamos ter muitos deputados novos e deputadas, principalmente deputadas novas, para ajudar a luz do Luiz no fim do túnel. Nós precisamos de senadores e senadoras. Nós precisamos, portanto, de mudar a situação do Congresso Nacional, porque os desafios são gigantescos. Os desafios para reconstruir o Brasil são muito grandes. E se nós não tivermos muita gente apoiando a luz do Luiz no fim do túnel,
nós vamos ter muita luz, mas pode ser que a gente demore muito e não consiga atingir o nosso objetivo. E, por fim, eu queria também parabenizar o seu programa, porque está sendo muito bom. Obrigada, Gabriela. Então, a gente quer agradecer, né, tanto ao professor Sérgio Gabrielli como ao David Barcelar, né, a presença, a participação aqui no Brasil da Gente, e dizer que é toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira, às 17 horas, a gente vai estar aqui, né, com vocês, agradecendo sempre, né, a participação de cada um e cada uma, no canal do YouTube da TVPT, no Diário do Centro do Mundo, na TV 247, na revista Fórum e nas redes da Fundação Perseu Abramo. Então, vem com a gente, um beijo grande a cada um, a cada um.